Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando aqui para mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo triste e alegre ao mesmo tempo, né? Tinha me programado para fazer um vídeo aqui da vitória do Flamengo sobre o Bolívar, mas isso e a rodada da Libertadores fica em segundo plano com algo que aconteceu nessa noite, que foi a morte do Washington Rodrigues, o Apolinho, provavelmente o maior comentarista de rádio da história do rádio do Rio, provavelmente da história do rádio do Brasil, e que nos deixou nessa noite, curiosamente, no intervalo do jogo do Flamengo. Flamengo, uma das paixões dele, Flamengo, que ele foi treinador, foi técnico do time profissional do Flamengo lá em 1995. Quiseram os deuses do futebol que a passagem do Apolinho como técnico do Flamengo não terminasse em título, né? O Flamengo decidiu a Supercopa do campeão da Libertadores e foi vice-campeão para o Independente, mas o técnico foi o Apolinho, que disse na ocasião que ia paralisar sua vida profissional no jornalismo, porque um convite do Flamengo não é um convite, era uma convocação. E aos 87 anos, vendo o Flamengo dele em campo, no Maracanã lotado, ganhando um jogo por 3-0 no primeiro tempo do Bolívar, acabou que nos deixou. Estava muito doente, tinha 2, 3 semanas atrás parado de trabalhar, trabalhava até pouco tempo, fazendo as entradas na rádio de casa, mas continuando como grande comunicador que era, naquele pique, acionando os repórteres, cobrindo Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, né, chamando os repórteres nesses clubes, fazendo serviço, dando as notícias do Rio de Janeiro, as notícias da região metropolitana do Rio, ouvindo ouvinte, botando ouvinte no ar, fazendo as ativações dos patrocinadores. Assim, até os 87 anos ele viveu no veículo que ele amou, no veículo que ele fazia tão bem, que era o rádio. E esse vídeo aqui, sobretudo, é um vídeo de muito obrigado, né? Porque se hoje eu vivo de falar de futebol, eu vivo de analisar o futebol, eu só estou aqui por causa do Apolinho, por causa do Washington Rodrigues. Toda vez que alguém me pergunta as minhas grandes referências, o primeiro que eu cito sempre foi o Washington Rodrigues, né? Sempre foi a importância que aquele comentarista teve na vida de um garoto que lá nos anos 80 pensava e vivia futebol todo dia, acordava pensando em futebol, ia dormir pensando em futebol, ia dormir colado no rádio ouvindo Panorama Esportivo na Rádio Globo ou Giro Esportivo na Rádio Tupi, e aquele garoto que via os jogos pelo relato, pelas explicações do Washington Rodrigues. A galera que está me vendo aqui no YouTube, dependendo aí do seu time, consegue assistir praticamente todos os jogos do seu time num ano, para não dizer todos. Hoje, dos times da primeira divisão, por exemplo, você consegue assistir ou na televisão, ou no streaming, enfim, mas você consegue ver o seu time jogando. Nos anos 80, que foi quando eu me apaixonei pelo futebol, foi quando eu comecei a me apaixonar pelo meu clube, as pessoas sabem que eu sou torcedor do Flamengo, a gente fazia isso sem ver, nós fazíamos isso ouvindo, porque nos anos 80, até o início dos anos 90, você não assistia todos os jogos do seu time, muito pelo contrário. Para você ver todos os jogos do seu time, você tinha que ir ao estádio, você tinha que estar no estádio.
porque transmissão de jogo era muito raro. Transmissão de jogo ao vivo, mais raro ainda. Então, eu cresci apaixonado, me apaixonando por futebol via rádio. E, no rádio, a hora que eu precisava entender o que estava acontecendo no jogo, era o Washington Rodrigues que eu ouvia. Com a sua capacidade de ser simples e preciso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele falava uma linguagem que qualquer pessoa conseguisse entender. Ele era muito preciso em te explicar o jogo. Ele era muito preciso em te contar o que estava acontecendo. Quando não conseguia prever o que ia acontecer, era muito comum você ver a resenha do Apolinho no intervalo e ele dizer o que ia acontecer, ou dizer o que deveria, o que o técnico iria fazer e acontecer. Tem muita gente que lembra meio que a questão de previsão do Apolinho no gol do Pet na final do Carioca de 2001, quando na narração do Zé Carlos Araújo, em determinado momento, quando estava para bater a falta e o Flamengo precisava fazer um gol para ser campeão em cima do Vasco naquela final, muita gente ouve o Apolinho falar: São Judas Tadeu, que é o padroeiro do Flamengo, chegou no estádio. E muita gente atribui, e ele fala isso exatamente na hora anterior à cobrança de falta. E tem a cobrança de falta e sai o gol do Petkovic, e muita gente diz que o Apolinho previu, ou o Apolinho fez a profecia do gol. Mas isso acontecia demais. O Apolinho previa o que ia acontecer com o seu jeito simples, popular de falar e, ao mesmo tempo, muito preciso, muito correto em te explicar o que estava acontecendo no jogo. Essa linguagem popular fez com que o Apolinho virasse um fenômeno da comunicação do Rio de Janeiro. Pensa num ambiente pré-internet, né? Então o rádio ele era muito local. Muitas coisas que se falavam no rádio ficavam na cidade, no máximo no estado. Então no Rio de Janeiro, no rádio do Rio de Janeiro, o jeito popular do Apolinho conquistou milhares e milhões de pessoas, inclusive de times, de torcedores de outros times, porque o Apolinho sempre falou abertamente que era torcedor do Flamengo. E ele tinha respeito, admiração, e ele tinha ele conseguia falar com torcedores de todos os times. E esse jeito, com as expressões maravilhosas que ele criou, mais feliz do que pinto no lixo, isso é briga de cachorro grande, quando tinha clássico ele falava briga de cachorro grande, quando ele falava Geraldinos e Arquibaldos, quando ele falava, né, quando ele se dirigia ao torcedor, Geraldino, quem ficava na geral do Maracanã, Arquibaldo, quem ia para a arquibancada. Então várias expressões que ele criou e dezenas, a palavra chocolate para se referir a uma goleada, dizendo deu um chocolate, outras lá que ele falava, para ganhar esse jogo fulano tem que parir um porco-espinho, coisa que eu de vez em quando uso aqui, parir um porco-espinho. Imagina como é que você vai buscar essa, né? Você imagina a porco-espinha fêmea parindo um outro porco-espinho, deve ser uma luta danada. Então ele falava, esse jogo, para ganhar esse jogo vai ter que parir um porco-espinho, ou então uma que era menos requintada, que ele falava, tem que cagar 1 quilo certo. Então assim, essas expressões foram conquistando as pessoas e fazendo do Apolinho um fenômeno. E eu, lá nos anos 80, nos anos 90, eu só ouvia jogo na rádio que o Apolinho comentava. Primeiro na Rádio Globo, depois na Rádio Tupi. Por causa do Apolinho, por causa dos comentários. E eu, em algum momento, olhei e pensei, eu quero ser esse cara. Eu quero viver de falar de futebol, mas eu quero falar de futebol igual esse cara. De uma forma leve, descontraída, engraçada, mas que as pessoas consigam entender
Eu não quero falar complicado. Eu não quero fazer meu comentário para limitar o número de pessoas que consigo compreender. Eu quero ser o Apolinho. Logicamente eu não consegui, logicamente eu não tenho 5% do brilhantismo, da genialidade que tem o Apolinho. Mas se hoje eu tô aqui por causa do Apolinho. Então eu só tenho a agradecer o obrigado do Apolinho ter mexido e modificado tanto a minha vida. E tem uma passagem de uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, eu estava num hotel fazenda, na região serrana do Rio de Janeiro, estava lá passando um fim de semana, e aí com a minha família e tudo, e aí chegou perto de mim uma menina de uns 10, 11, 12 anos, e aí ela virou para mim e falou: oi, tudo bem? Você é o Vitor Sérgio, né? Eu falei: sou o Vitor Sérgio. Ele falou: pô, a menina falou, eu acompanho muito o teu trabalho, gosto muito, gosto do jeito que você fala de futebol, porque eu consigo entender o que você quer falar e tudo, e pô, eu, assim, sou muito sua fã, você tira uma foto comigo, e eu fui lá e tirei, né? E só o que ela falou para mim eu já estava realizado, porque era o que eu queria fazer, porque era o que o Apolinho fazia, ou faz na ocasião, e fazia. E aí, para completar, ela virou e falou para mim: eu sou neta de um jornalista, não sei se você conhece. Eu falei: quem é o seu avô? Ela falou: o Austin Rodrigues. Aí eu falei: o Apolinho? Ela falou: ele é meu avô, e eu quero fazer jornalismo também. Aí você conhece? Eu falei: eu não só conheço, eu só sou jornalista por causa do seu avô. Eu só tô aqui, eu só faço o que eu faço por causa do seu avô. Porque eu cresci, quando eu tinha sua idade, querendo ser o seu avô, querendo fazer o que seu avô fazia. E aí a gente começou a conversar, foi ótimo, foi sensacional. Aí ela me apresentou a mãe dela, e isso foi à tarde, assim. Aí à noite a gente se cruzou na hora do jantar, e aí a mãe dela me chamou, a Patrícia, e falou assim: vem aqui que eu tenho um negócio para você. E aí ela pegou o celular, quando pegou o celular, era uma ligação em vídeo com o Apolinho do outro lado. E melhor, eu falei com o Apolinho pela primeira e única vez da minha vida. E não só, assim, para completar, o Apolinho sabia quem eu era. O Apolinho sabia que eu era o Vitor Sérgio, que trabalhava no Esporte Interativo, fez elogio ao meu trabalho também, e aí eu falei para ele que eu só estava onde eu estava por causa dele, por causa do trabalho dele, por causa da influência dele, e foi um dia maravilhoso, foi uma noite fenomenal, e foi uma noite que eu me senti realizado na minha profissão. É uma das vezes que faz com que eu me sinta realizado na minha profissão. Eu fui elogiado pelo cara, pela minha referência, pelo meu ídolo, e pelo cara que fez eu estar aqui. Então hoje é um dia muito, muito triste, muito duro. Ao mesmo tempo a gente sabe que ele estava sofrendo demais, então agora ele vai descansar, e vai descansar com a sensação, com a certeza de que a missão dele foi super cumprida, muito bem cumprida. E do jeito que eu contei essa história, vários outros colegas também contaram da influência, da capacidade do Apolinho de influenciar, de fazer, e é isso. Assim, é um vídeo homenagem, é um vídeo de reconhecimento, e um vídeo para externar a grandeza, o quão grande foi o Austin Rodrigues, que talvez quem não é do Rio de Janeiro, quem não ouviu o show do Apolinho até hoje, né, que era o programa dele não só de futebol, mas de jornalismo geral, que ele apresentava diariamente das 5 às 7 da noite na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e durante a vida inteira ele saía da casa dele, ia para o estúdio da Rádio Tupi,
e era um trajeto longo, porque ele morava no Recreio de Bandeirantes, que é Zona Oeste, depois da Barra da Tijuca. A Rádio Tupi era no centro do Rio, ali na região de São Cristóvão, então, enfim, era uma distância grande, ele ia, e depois, quando já mais debilitado, montou um estúdio de rádio da casa dele, e ele fazia o programa da casa dele todos os dias, até 2, 3 semanas atrás. Então, assim, Paulinho, obrigado, um beijo, você cumpriu sua missão, você fez muito, e eu e muitos outros só temos a agradecer. Ficam aqui as condolências para a família, as condolências para a Rádio Tupi. Maravilhoso o depoimento, maravilhosa a reação do Luiz Penido, que estava narrando o jogo na hora e deixando o jogo em segundo plano, como terminou, e falando, mas aos prantos, chorando, porque além de companheiro de transmissão, companheiro de empresa, era muito amigo do Apolinho. Então, um dia muito triste, mas um dia também de muita reflexão do tamanho, da grandeza que é o Washington Rodrigues. É isso que eu tinha para falar. Vai com Deus, Apolinho, e muito obrigado. Você influenciou a minha vida e a vida de outras centenas, talvez milhares de pessoas que hoje trabalham com isso. Obrigado para quem ouviu esse depoimento, para quem ouviu essa homenagem. Deixa aí o que você quiser de homenagem aí embaixo nos comentários, beleza? Um abraço. Tchau.